Boa noite, boa noite, boa noite. Já estava escutando aqui, professor, hoje não tem aula no Instagram? Tem sim, tem sim. Vamos iniciar mais uma aula, deixa eu ajeitar meu cabelo. Chegando agora da rua, por isso acabei atrasando um pouquinho, perdão. Alene Paiva, boa noite. Só vou pegar o carregador aqui porque o celular está nas últimas. Meninos, sejam muito bem-vindos. Dr. Jace William, Maurício Pires, boa noite. O Emerson, boa noite. Ana Cecília Neres, boa noite. Sargento Nirley, boa noite. Professora Cleidmar Belém, boa noite. A nobre Loislane, boa noite. Loislane, boa noite. Edna Márcia, muito boa noite. Pronto, voltamos. Lília, boa noite. Camila Barbosa Dias, boa noite. Walter Guedes, seja bem-vindo. Rodsmil, boa noite. Noeli Cristina, boa noite. Vou colocar aqui para carregar. Pronto, carregando. Kelly Timbo, boa noite. Seja bem-vinda. Dora Tavares, boa noite. De Barra do Ouro. Tudo bem, Dora? Jéssica, boa noite. Deixa eu ver, Jéssica Lipardinha, boa noite. Ô, Cabo Gladstone, tudo bem, cara, boa noite. Meninos, Lília Costa, boa noite, meu nobre professor e deputado estadual, boa noite, Lília. Vereador Joás Brito, meu amigo, vereador Joás, lá de Itaguatim, seja bem-vindo. Natália Vieira, boa noite. Sônia Rodrigues, boa noite. Fernanda Noleto, boa noite, Fernanda. Maressa, seja bem-vinda. Ana Cecília, já havia mencionado, boa noite. Ana Cecília Neres, Cristino, Rosângela Cristino, boa noite. Lucas Oliveira, boa noite. Mara Moraes, boa noite. Vanusa Martins, boa noite. Francisco, boa noite. Adriana Brandão, boa noite. Laiane Paiva, boa noite. Meninos, vamos começar a nossa live de hoje. Deia de Guaraí, boa noite, Guaraizão. Tô passando em Guaraí amanhã. Amanhã estarei aí. Wesley Bianca Reis, boa noite. Boa noite, obrigado, professor, por mais uma aula top. Abraço aqui de Goiás, Cidade Ocidental. Já estive aí em Cidade Ocidental, no entorno do DF. Maelreira, acho que é isso. Não consegui identificar direito o nome. Você vai para federal? Não. Estou candidato à reeleição. Ó, o papelzinho tá até aparecendo aqui. Não dá para ver, ó. Poxa, vou colocar aqui na testa para vocês verem. Candidato à reeleição de deputado estadual. Vamos que vamos. Meninos, boa noite. Pronto? Memorizou o número? Show de bola. Nem tem Photoshop aqui, ó. Nem tem. Sabrina Raíssa Piva, boa noite. Meninos, Tocantins, o Estado da Livre Iniciativa e da Justiça Social. Professor, me diga uma coisa, em relação ao Estado do Tocantins, o que é interessante saber agora, sobre o que nós vamos ver hoje? Só para relembrar, porque isso já foi abordado em algumas provas, e eu ainda vejo alunos falando assim, professor, você acredita que eu esqueci? Vou lembrar de novo, olha para cá. Qual o nome disso aqui? O que é isso aqui? Alguém sabe me dizer? O que é isso? Qual nome recebe? Vamos, quero saber de vocês. E aí, que nome nós temos aqui? Alice, boa noite. Laísa Vitória, boa noite. Laiane, boa noite. Edilene, boa noite. Thiago Rezende, boa noite. Otásio Santos, boa noite. Antoniel, boa noite. Germina Santana, boa noite. Keila, boa noite. Açoeto, pessoal do Açoeto, seja bem-vindo, boa noite. Nayara, boa noite. Mari das Dores, lá de Cuiabá, boa noite. Laura Freire, boa noite. Marimama, boa noite. Nilton PC, boa noite, Nilton. E aí, meninos, já tem meu voto, Antoniel. Show de bola, ajuda, multiplica, porque é na multiplicação que a gente vai fazendo a diferença. Lucimária, vim correndo da faculdade só para não perder a live de hoje. Show de bola, Lucimária, obrigado, viu? Obrigado. Bom, meninos, aqui, ó, alguns já estão respondendo aí. Isso aqui é a boneca Hichoko, Isa Noleto, Hichoko. Professor, o que quer dizer mesmo Hichoko? Hichoko é o nome da boneca de origem Carajá, tá? Localizado na ilha do Bananal, considerada patrimônio cultural
imaterial do Brasil. Não é Tupi-Guarani, Vitor Coutinho. Isso aqui é boneco indígena Carajá, da Ilha do Bananal, ok? Nilton PC, boa noite, professor Jundial. Fui aluno seu no Instituto Federal de Tocantins, no IFTO. Show de bola, viu, Nilton? Muito, muito bacana. Seja bem-vindo. Bia Teixeira, boa noite. Eunice, boa noite. Meu deputado é professor, boa noite. Meninos, eu quero saber de vocês agora, já sei da boneca indígena Hichoko, tá? Eu quero saber agora, a Maria Iolete está lá no Paraguai. Ô, Iolete, como é que você está? Seja bem-vinda. Se eu não me engano, eu estava em contato contigo pelo WhatsApp hoje, né? Camila Costa, boa noite, seja bem-vinda. Meninos, vamos começar então. Eu preciso só saber algumas coisas sobre a Bacia Tocantins-Araguaia que são abordadas em prova, tá? Deixa eu até ajeitar meu cabelo, que estava numa correria hoje o dia inteiro. Pronto, minimizar o dano. Professor, em relação... Aqui, pronto. Em relação à Bacia Tocantins-Araguaia, o que eu preciso saber? Cai na prova, tá? Olha o que nós vamos falar aqui. A Bacia Tocantins-Araguaia. Deixa antes eu só colocar o telefone de contato aqui para vocês receberem material de Geografia e História do Tocantins. Vou colocar o número de contato aqui, tá? Um momentinho. 63 98485 7576. Apostilas grátis. Meninos, pronto. Quem não recebeu o material ainda, por favor, manda um WhatsApp solicitando material nesse número que está aí. Já tem mais de 10 anos que eu forneço esse material para os nossos alunos. Acho que desde 2009, 2010. Estou na espera da Polícia Civil. Receba o material. Manda um WhatsApp solicitando. Dilano, boa noite. Antoniel Rocha está falando, tirando o concurso inesperado do TCE, o Estado de Tocantins parece estar estagnado para concurso. Teve TJ, teve TCE, vai ter educação, e nós temos aí a expectativa da Assembleia Legislativa, que estão enrolando, né? Diga-se de passagem, da saúde e da Polícia Civil do Estado de Tocantins, ok? Desanima não, vamos estudar. Vamos estudar. Para de desanimar. Ok. Confere o WhatsApp depois, professor. 84857576. Tá, vou conferir depois, tá, Francisco? Valeu. Eu até estava olhando aqui, será que eu coloquei errado? Não, mas eu confiro depois. Manda um oi lá, solicitando material. Fala qual é o seu nome, cidade e solicita o material. Ok? Que aí estarei encaminhando para vocês. Gui Paganoto, prof, temos que eleger o senhor para defender mais concursos para o nosso estado. 20020, com certeza. Tenho cobrado muito concurso no estado de Tocantins e é preciso. Vamos lá. Bacia Tocantins-Araguaia. Professor, o que eu preciso saber? Que a Bacia Tocantins-Araguaia é a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira. Isso cai na prova. Maior bacia hidrográfica totalmente brasileira é a Bacia Tocantins-Araguaia. Ocupa ou drena, banha, cerca de 11%, tem fontes que falam 10%, 11% do estado, aliás, do território brasileiro. Professor, então eu posso dizer que entre 10% e 11%, aproximadamente 10% do território nacional é banhado pela Bacia Tocantins-Araguaia. Perfeito. Maior bacia hidrográfica totalmente brasileira, ou 10% aproximadamente do Brasil é banhado pelas águas da Bacia Tocantins-Araguaia. O rio Tocantins é um rio de planalto, o rio Araguaia é um rio de planície. Mas eu preciso saber agora, professor, o que quer dizer rio de planalto, o que quer dizer rio de planície. Valéria Fashion Moda, quero me preparar mais. Gleice Vasco, boa noite. Meninos, o que quer dizer relevo de planalto? Tem gente que fala assim, professor, relevo de planalto é um relevo plano e alto. Não, não é isso não. Relevo de planalto é relevo sim de maior altitude, tá? Então se eu falo que o rio é de planalto, é um rio que percorre grande parte do seu trajeto em altitudes mais elevadas. Isso quer dizer que a declividade vai ser mais acentuada, então a correnteza vai ser mais forte e vai gerar maior potencial energético a partir daí. Rios de planalto, declividade mais acentuada, correnteza mais forte, gera mais energia.
tá? Faz a relação Rio de Planalto, usina hidrelétrica. Rio de Planalto, usina hidrelétrica. Professor, o Rio Tocantins é de Planalto? É. E o Rio Araguaia é de planície? Sim. No Rio Tocantins tem usinas? Tem. No Rio Araguaia de planície tem usina? Não, nenhuma. Professor, então é impossível construir hidrelétrica num rio de planície, que é o Rio Araguaia. Não, não é impossível. Só que se você construir uma represa num rio onde o relevo ao redor é tudo plano, a área alagada vai ser gigantesca. Por isso, rios e planícies não são o ideal para se construir usina hidrelétrica. E sim, a construção deve ocorrer em rios de planalto, ok? Nilton, aprendi Geografia do Tocantins com você. Hoje sou servidor público concursado da saúde. Nilton, pois então, pelo amor de Deus, meu filho, me chama aí pro churrasco, né? Vocês tomam posse, faz churrasco para comemorar e esquece de chamar a gente. Que isso? Professor, o concurso da UFT tem previsão? Valéria, tem que olhar o site da UFT, que de vez em quando, assim como ocorre no IFTO, eles soltam o concurso ali sem muita divulgação externa. Os meios de comunicação não costumam divulgar tanto, a gente tem que ficar acompanhando no site da UFT, assim como também no site do IFTO, ok? Vamos lá, continuando. Sandes Neto, início do ano você me mandou as apostilas, queria saber se desse semestre são mais atualizadas. Olha, eu me recordo de ter, no início do ano, eu me recordo de ter atualizado alguns meses atrás. Eu não me lembro agora em que data foi, mas não foi em janeiro, fevereiro não, foi depois disso. Talvez mês de abril eu dei uma atualizada nela, tá? A última atualização. Fabrício, boa noite. Pronto, já sei que o Rio Tocantins é de Planalto, já sei que o Rio Araguaia é de planície, já sei que rios de Planalto normalmente têm maior potencial para gerar energia elétrica, que rios de planície têm menor potencial para gerar energia, que no Rio Tocantins, que é um rio de Planalto, eu tenho algumas hidrelétricas e a prova quer saber quais são elas, tá? Usina de Tucuruí é a maior hidrelétrica no Rio Tocantins, localizada no município de Tucuruí, estado do Pará, porém Rio Tocantins. Tucuruí, estreito, na divisa do Tocantins com o Maranhão. Aí você pega ainda a usina de de Luiz Eduardo Magalhães, que a gente chama de usina de Lajeado, usina de Peixe Angical, São Salvador, Canabrava e Serra da Mesa. Professor, eu tenho muitas hidrelétricas no Rio Tocantins. Tenho. Maior delas, Tucuruí, lá no estado do Pará. Professor, essa usina de Lajeado, chamada Luiz Eduardo Magalhães, que fica próxima a Palmas, entre Lajeado e Miracema do Tocantins, essa hidrelétrica gera muita energia? Meninos, só para vocês compararem. Lembra que eu comentei que a usina de Tucuruí, que está no Rio Tocantins, porém lá no Pará, que essa é a maior? Tucuruí sozinha gera 9 vezes mais energia que a usina de Lajeado. 9 vezes. Tucuruí gera mais de 8.300 megawatts. Lajeado gera 902 megawatts. Então, aproximadamente 9 vezes mais é o que gera a usina de Tucuruí. Ok? Professor Júnior Batista. Rapaz, segue esse homem. O Júnior Batista tem hoje livro para concurso. Para quem está interessado em concurso, melhor livro que tem voltado para concurso de Geografia e História do Tocantins é desse cara aí. Júnior Batista, _ prof. Segue ele, verifica como é que faz para adquirir o material. Excelente, topíssimo, viu? Douglas, valeu demais. Só me conhece, né? Não conhece outro. CTDE Estudos, e sobre as casas de estudantes Tocantins, já saiu data limite de defensoria para reforma em Palmas, mas já passou o prazo e não foi cumprido. Triste a realidade do pessoal, o governo tem dificuldade. Nós estamos cobrando isso aí, conversamos com o secretário de Educação, conversamos com o Ministério Público, infelizmente não ocorre na celeridade que a gente quer, infelizmente, mas não está parado não, tá? Eu vou até verificar em que pé se encontra hoje essa situação. A questão de administrar a casa do estudante aqui em Palmas, em especial, é porque o Estado, quando entregou, ele entregou para uma associação de moradores, só que o morador lá é temporário, então não tem isso. E o Estado simplesmente não quis promover a reforma, mas é obrigado a fazê-lo. Gustavo Jalapa, rios de planície em período de seca se tornam belas e grandes praias ao seu longo. Como exemplo, as praias que se formam ao longo do Rio Araguaia, assim, Caseara, Araguacema, são muitos municípios que tem ali. Em Araguanã nós temos a Praia do Escapole, que fica na realidade ali no município do Pará, mas
tocantinenses vão ali para Araguanã, né? Excelente. Ó, o Nilton tá convidado para ir no HGP. Show! Mas eu vou lá fazer visita, né? Pode deixar, Nilton. Manda um oi aí. Uai, cadê meu WhatsApp? Sumiu aí ou é impressão minha? Ó, convidado para ir no meu aniversário em minha residência. Eu tinha colocado o WhatsApp aqui, mas acho que sumiu. Depois eu coloco de novo. Meninos, vamos lá. Falei sobre Rio Tocantins, não falei? Falei sobre Rio Araguaia, ok. Professor, eu posso afirmar que o Rio Tocantins e o Rio Araguaia formam a maior bacia hidrográfica? Formam. Eu posso afirmar que o principal rio é o Tocantins ou o Araguaia? O Rio Tocantins é o principal rio que corta o nosso estado, é o mais importante economicamente, é o que corta a região central do Tocantins. Professor, eu preciso saber o que sobre isso? Meninos, você precisa saber municípios que estão localizados às margens do Rio Tocantins ou às margens do Rio Araguaia. Até isso você necessita saber. Ai, professor, mas como é que eu vou memorizar isso aí? Olha, pega um mapa. Pega um mapa, coloca no local estratégico. Local estratégico de mapa para você estudar é no banheiro, na frente do vaso. Sentou ali para dar aquele momento de reflexão contínua, certo? Você vai olhando o mapa e conhecendo tudo. Onde se localiza cada município no estado, quais municípios estão às margens da BR, quais municípios estão às margens dos rios Tocantins ou Araguaia, porque isso já chegou a ser abordado em prova, certo? E você, quando conhece o mapa, você consegue resolver com mais tranquilidade. Entenderam aí? Ok? Maravilha. Sumiu, né? Vou ver aqui de novo para colocar o número para vocês. Normalmente, minha filha acabou de chegar da rua. Nessa idade, tô escutando só o barulho da vozinha dela. Tá na casa da priminha enquanto a gente tava em outra atividade. Ok, fixando comentário. Ok, meninos. Tá aí o meu WhatsApp, é só mandar um WhatsApp que eu encaminho para vocês, tá? Ok. Vamos lá. Professor, o que mais nós precisamos saber? Meninos, além dos rios Tocantins e Araguaia, eu quero saber de vocês, me relembra, por favor, quais são os 5 municípios de maior população do Tocantins? 5 municípios de maior população do Tocantins. Diz aí para mim. E aí? Muita gente acha que o município de maior população é Monte do Carmo. Não é minha metrópole de Monte do Carmo. Primeiro colocado, Palmas. Segundo, Araguaína. Terceiro, Gurupi. Quarto, Porto Nacional. Quinto, Paraíso Tocantins. Olha a sequência. Palmas, Araguaína, Gurupi, Porto e Paraíso. Professor, eu posso afirmar que as 5 maiores cidades do estado têm mais da metade da população do Tocantins? Joane Milhomem, não. As 5 maiores cidades do estado têm aproximadamente 40% da população total do estado. Não é mais de 50%. Professor, eu poderia afirmar que no Tocantins atualmente são 139 municípios. Mas quando o Tocantins foi criado, ainda em 1988, na Constituição de 5 de outubro de 88, quantos municípios instalados existiam? E aí, Jeane, psicóloga Jeane? Laísa Vitória, acertou. Show de bola. Olha, quando Tocantins foi criado em 5 de outubro de 88, eram 60 municípios instalados. Hoje são 139 municípios instalados. Professor, tudo que eu vou falando agora já foi abordado em prova. Tá? A Isa Noleto está falando, tinha 69, Maria das Dores. Não, eram 60. Acontece que eram 60 municípios instalados, mas 19 municípios apenas criados. Tinham sido criados na lei, mas não haviam sido instalados ainda. Então, quando Tocantins foi criado em 5 de outubro de 88, eram 60 municípios instalados, 19 municípios apenas criados, foi criado na lei, mas não tinham instalado ainda, e hoje são 139 municípios. Ok? Aqui está falando Thiago Nunes, 20020. Rapaz, vou ficar com isso aqui na testa para a gente dar aula, que é para vocês memorizarem o número. Ah, moleque, não é bonito não. Meninas, em relação à quantidade de municípios,
Caiu na prova falando assim, ó, no dia da instalação do Tocantins, o Tocantins foi criado em 5 de outubro de 88, mas foi instalado em 1º de janeiro de 89. Na data de instalação do Tocantins, 2 municípios foram instalados no mesmo dia de instalação do estado. Pamela, 2 municípios, quais foram eles? Vinícius Jacundá, Clis Almeida, já sei de cor. Obrigado, Clis. Muito obrigado. Meninos, na data de criação do Tocantins eram 60 municípios instalados, 19 tinham sido criados por lei, e desses 19, 2 foram instalados no mesmo dia da instalação do Tocantins, em 1º de janeiro de 89. Um deles foi a Marcinho Alves Lima, tá falando aí, um deles foi a Aliança do Tocantins, exatamente. Um deles foi a Aliança do Tocantins e o outro foi São Valério da Natividade. Esses 2 municípios foram instalados na mesma data da instalação do Tocantins. Gisele Pereira, seja bem-vinda, Pereirinha. Também sou Pereira. Edneia Arraes, São Valério, show de bola. Meninos, tá, já sei quais foram os 2. Professor, eu posso afirmar que alguns fatores proporcionaram o surgimento de novos municípios? Posso. Quais foram eles? Bom, a construção da BR-153 favoreceu o surgimento de cidades ao longo da BR e, é claro, também a criação do estado do Tocantins. Se pulou de 60 para 139 nos primeiros 10 anos de criação do Tocantins, então eu posso afirmar que a criação do estado favoreceu o surgimento de novos municípios. Ok? Edneia está falando aqui, Oliveira de Fátima. Não, Edneia. Na realidade, Oliveira de Fátima é o município de menor população do Tocantins. Tá? Oliveira de Fátima de menor população, Palmas de maior população. Professor, Formoso do Araguaia é o município de maior extensão territorial. Sim, Formoso de maior extensão. E é claro, nós temos a Xixá do Tocantins, lá no Bico do Papagaio, o município de menor extensão territorial. Alexandra, boa noite. Boa noite, meninos. Lembrando vocês que em Itacajá, quinta-feira à noite eu estarei lecionando em Itacajá, sexta-feira de manhã estarei lecionando em Paraíso do Tocantins, lá no IFTO. Enfermeira Antônia Gomes, boa noite. Professora Sônia Lima, boa noite. Jalci Rocha, boa noite. Chegando atrasada, mas cheguei. Mas assim, todo mundo em Monte do Carmo é Pereira. Rapaz, Pereira, Oliveira Negre, Cerqueira. Tem algumas famílias tradicionais ali em Monte do Carmo. Carvalho. Mas tudo parente, tudo parente. Não tem pra onde fugir não, viu? Tudo parente. Qual o município mais novo? Gerson está perguntando. Gerson, Barra do Ouro. É o município mais recente a ser criado no estado do Tocantins. A Dora já respondeu aí, Barra do Ouro, né? Show de bola. Meninos, o número está fixado aí, vocês já sabem, é só encaminhar o WhatsApp que vocês vão receber o material sem custo adicional nenhum, tá? Alex Rodrigues, boa noite. Luiz Laine está falando, o senhor vai lecionar em Guaraí? Queria muito, só que eu vou passar em Guaraí durante o dia. Eu acho que eu vou tirar um dia para ir lá em Guaraí só para fazer um aulão com vocês, preparar, ajudar um pouco mais em aula presencial. Mais novo município do estado do Tocantins, Barra do Ouro, ok? Barra do Ouro. Loislene, vamos organizar? Manda um oi aí para mim, falando, professor, eu sou a Loislene de Guaraí, eu vou te ajudar aqui a arrumar um lugar para você fazer um aulão aqui para nós. Faz isso que eu faço aulão, ok? Compromisso. Nil, te conheci antes de ser vereador, depois que você se elegeu deputado estadual de novo, te encontrei e conversei com você. Agora estou aguardando a sua candidatura a governador do Tocantins. Ei, Nilton, vou fazer que nem o Luva de Pedreiro. Receba, receba. Tudo na vontade de Deus, no tempo dele. A Cleide também gostaria de saber se vai lecionar em Guaraí. Cleide, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se eu fizesse no domingo, vocês iriam? E aí? Será que domingo fica puxado? Fica. Vamos ver uma data aí, esse mês, pra gente organizar. Esse não, porque já tá acabando agora, amanhã acaba o mês. Mas agora em setembro pra gente fazer esse aulão. Vamos, manda um oi aí pra mim, falando, sou de Guaraí, vou, que aí eu organizo, tá? Lu tá falando, vem em Pedro Afonso, lecionei em Pedro Afonso semestre passado. Fazer um aulão aí com vocês.
Ô, Rogério assistindo lá de Dianópolis, vem fazer um aulão em Araguaína. Vamos organizar, calma que vamos organizar. Meninos, vamos continuar aqui. Já encontrei então a questão dos municípios, já sei o que proporcionou o surgimento de novos municípios. Eu quero saber agora de vocês o seguinte: nós tivemos alguns ciclos econômicos no estado, só para relembrar. Tá? O primeiro ciclo econômico foi o ciclo da mineração do ouro, no século XVIII, entre 1724 aproximadamente até 1780, 70, 80. Nesse período nós tivemos o início, o auge e a decadência da mineração do ouro, certo? Professor, você quer dizer, quando se fala de ciclo da mineração do ouro, se fala do século XVIII. Quando se fala do ciclo da mineração do ouro, se fala das cidades mais antigas do Tocantins. Quando se fala do ciclo da mineração do ouro, se fala na região sudeste do estado. Aqui surgiram as primeiras cidades, fruto da mineração do ouro. Até hoje tem ouro aqui na região. Professor, tá, entendi. Eu quero saber agora, após a decadência da mineração do ouro no século XVIII, nós tivemos outro ciclo econômico. Tivemos. O que fez? Quando acabou o ouro na região, muita gente começou a ir embora. Certo? Lembrando que Natividade foi o município de maior população à época. Natividade só de escravos eram mais de 40 mil. Chegou a ser mais populosa que a capital de Goiás na época. Lembro ainda vocês que após a decadência do ouro, o povo começou a ir embora, então a coroa começou a promover incentivos para que as pessoas permanecessem no antigo norte de Goiás. Dentre os incentivos deu origem ao ciclo da pecuária e o ciclo da navegação. Quem promovesse a criação, construção de estabelecimentos comerciais às margens dos rios para ficar como ponto de apoio, teriam 10 anos sem pagar imposto. Quem viesse a promover a criação de gado na região iria também ficar um tempo sem pagar impostos. Professor, então nós tivemos decadência do ouro no século XVIII, nós tivemos então no decorrer do fim do século XVIII para o decorrer do século XIX, o ciclo da pecuária que ocorreu aqui, ó. O ciclo da pecuária ocorreu na mesma região da mineração. Nessa região aqui. Professor, e no ciclo da pecuária surgiu Lizarda, surgiu Taguatinga e Ponte Alta do Bom Jesus. 3 municípios surgiram nessa região. Taguatinga, Ponte Alta do Bom Jesus e Lizarda. Professor, então após a decadência do ouro veio o ciclo da pecuária dando origem a 3 cidades que são mencionadas em prova. Exato. E eu posso afirmar ainda, professor, que deu origem também ao ciclo da navegação, lá no Bico do Papagaio, as primeiras cidades fruto do ciclo da navegação. Araguatins, no Rio Araguaia, Itaguatins e Tocantinópolis, no Rio Tocantins. Ok? Oh, a Jane Alves está falando aqui. Janes, professor, venha lecionar em Colinas, Tocantins. Rapaz, eu fui lecionar em Colinas, marquei um aulão, foi em junho, eu acho. Só que aí lotaram o aulão e eu não consegui nem anunciar para convidar as pessoas. Foi complicado. Arrumei um espaço através de uma instituição de ensino e a própria instituição de ensino falou: professor, não convida ninguém de fora não, porque aqui a gente já lotou a sala. Então tá, né? O Vitor vai vir em Palmeirópolis. Vitor, me convida que eu vou. Estive aí em Paranã, relativamente perto, né? Devo voltar aí para a região. O nosso homem aí, criador da Lei 652 de 2022. Fala, Márcio. Futuro prefeito de Palmas primeiro, antes de virar governador. Rapaz, vocês estão tocando minha vida. Boa noite, Iris. Seja bem-vinda. Sandes Neto, vem pro Guaraí, quero participar da aula quando vier. Pode deixar, Sandes, vou organizar essa aula de Guaraí. Não sei se vocês sabem, mas minha esposa é de Guaraí. Vieira de Souza vai vir aqui em Barrolândia quando? Rapaz, estive em Barrolândia acho que 2 semanas atrás, viu? Amanda Brito, prof, vai em Araguaína, estamos esperando você. Amanda, hoje por coincidência eu encontrei o professor Júnior, que também é professor de Geografia e História do Tocantins, aí em Araguaína, gente boníssima, mas vou organizar com ele. A Laiane, sou de Guaraí, vou pro aulão. Quero é ver vocês ficarem incentivando para ir para Guaraí dar essa aula e vocês não chegarem lá para assistir a aula, viu? Aqui, quero ver vocês. Fazer um compromisso antecipado com vocês. Pamela Lebrandi, futuro governador do estado de Tocantins. Rapaz. Vai, Vitor, se arrumar os alunos pra gente, a gente vai aí em Palmeirópolis para fazer um aulão também. É só organizar. Boa noite, prof. Douglas. Quando terá um evento na sua campanha aqui em Palmas? Hoje eu já estava, Vitor. Cheguei um pouquinho atrasado porque eu estava participando de uma reunião. Teve uma reunião aqui em Palmas que eu
que um professor resolveu fazer para mim lá na casa dele. Achei muito bacana, muito boa mesmo. E amanhã à noite vai ter um em Paraíso do Tocantins, viu? Amanhã às 19 horas. Quem for de Paraíso, eu quero vocês lá. Manda um oi para mim dizendo que é de Paraíso, que eu vou mandar o convite para vocês. Reunião. Bacana até. Mas voltemos ao Tocantins, tá? Professor, tá, os ciclos econômicos. Tivemos o ciclo da mineração do ouro no século XVIII. Entre o fim do século XVIII e a primeira metade do século XIX, ciclo da pecuária e ciclo da navegação. Os municípios que eu tenho que associar ao ciclo da pecuária são Taguatinga, Ponte Alta do Bom Jesus e Lizarda. Os municípios que eu tenho que associar ao ciclo da navegação são Araguatins, Itaguatins e Tocantinópolis. Existem apenas esses 3? Não, mas são os 3 primeiros que surgiram e são mencionados em prova. Professor, após a decadência do ouro, da pecuária, da navegação, tivemos algum outro ciclo econômico importante a ser mencionado em prova? Tivemos o ciclo do cristal de rocha. Professor, esse ciclo do cristal de rocha, o cristal de rocha também chamado de quartzo, e onde ocorreu esse ciclo? Aqui, ó, voltando aqui no estado do Tocantins, tá vendo aqui o Tocantins? Essa região aqui é o Vale do Araguaia. Foi no Vale do Araguaia que nós tivemos o ciclo do cristal de rocha. Tá vendo aqui essa região? Se eu descer o rio Tocantins, passa aqui, ó. Aqui, e ele corta o centro do estado. Então, entre o rio Tocantins e o rio Araguaia, que fica aqui na borda, entre o rio Tocantins e o rio Araguaia, eu tenho a região do Vale do Araguaia. E é nessa região, principalmente envolvendo os municípios de Cristalândia e Pium, que ocorreu forte exploração do cristal de rocha, também chamado de quartzo, certo? Durante o período entre 1930 e 1950. De 1930 a 1950, nós tivemos o ciclo do cristal de rocha. Zilma, eu quero participar, o local mais próximo em Colinas e Araguaína. Pode deixar, Zilma, vamos organizar. Deia de Guaraí, também posso ajudar na organização do aula em Guaraí. Então manda um oi aí para mim, Deia, se habilitando que a gente organiza. Adeilson, estamos juntos em Paulo, vai ter quando? Vamos organizar. Calma, vou fazer uma agenda com essas aulas com vocês, de madrugada. Mariel Cantor, meu deputado estadual, muito boa noite, Mariel. O Nilton está falando, sou irmão de um colega seu do Instituto Federal, professor também, provavelmente você conhece. Rapaz, eu não, se não falou o nome, fica difícil dizer se eu conheço ou se deixo de conhecer, mas o IF ele aumentou muito o número de servidores nos últimos anos. E é excelente concurso, viu? Mas voltando então, já falei dos ciclos econômicos, do ciclo do cristal de rocha. O que cai na prova quando fala de ciclo do cristal de rocha é a cidade de Pium. Muita gente acha que é Cristalândia. Não, o que cai na prova é Pium. Professor, mas Cristalândia não teve importância econômica no ciclo do cristal de rocha? Teve, mas a palavra Cristalândia fica muito evidente associada ao cristal. Por isso que a prova costuma associar ao município de Pium. Entenderam aí? Ok. Lu tá falando, manda um oi pra minha filha Paloma, tá aqui pedindo. Ei, Paloma, boa noite, seja bem-vinda. Demorei, mas dei um oi aí, viu, Paloma? Ok, meninos. Vamos lá, professor, você quer dizer então que o município de Pium cai na prova? Não só Pium, Arapoema, Dois Irmãos. Você pega o Formoso do Araguaia, do Heré, Pau d'Arco, são todos municípios que tiveram desenvolvimento econômico entre 1930 e 1950, certo? Entre 1930 e 1950, fruto da exploração do cristal de rocha. A Nilda Tavares, nem falo nada, nas correrias, saudade, viu, prof? Nilda, saudade, obrigado. Boa noite. Danilo está falando, boa noite, professor, suas aulas foram fundamentais para a minha tão sonhada aprovação no concurso público. Obrigado, viu? Obrigado, Danilo. Parabéns para ti. Vamos lá, meninos. Já falei então dos ciclos econômicos, já falei da boneca indígena Ritiocô, já falei um pouco sobre os rios Tocantins e Araguaia, já falei sobre as principais cidades do estado do Tocantins, as maiores cidades do estado. Eu quero saber agora de vocês em relação a um outro assunto, tá? Eu pergunto a vocês o seguinte, qual é ou quais são as vegetações predominantes no estado do Tocantins? Helena, cheguei atrasada, mas cheguei chegando. Ávila, seja bem-vinda. Ávila não, Rávila, perdão, Rávila. Seja muito bem-vinda, viu? Aquela situação, aquela demanda que você tinha pedido, fica tranquila que já está resolvida, tá? Depois eu explico para ti direitinho onde vai ser. Para ti e para sua colega. Meninos, em relação
a vegetação do Tocantins, coloque na sua mente o seguinte: nós temos 3 vegetações predominantes no estado. A Rávila está falando Cerrado e Floresta Amazônica, se não me engano, 3. O Cerrado ocupa 87% do Tocantins, Floresta Amazônica 10% do Tocantins e Floresta Estacional, que ocupa 2,5% do estado. Professor, você quer dizer que o Cerrado é 87%, Floresta Amazônica 10%? Sim. E onde é que fica a Floresta Amazônica no Tocantins? Bruna Carvalho, diz pra mim. Mário das Dores, lembrando, quem não está seguindo no Instagram, por favor, segue. Nós temos aqui 99 pessoas, 100 pessoas assistindo simultaneamente. Eu tenho certeza que pelo menos 10% aí não está seguindo no Instagram ainda. Então eu quero 10 pessoas entrando lá e seguindo agora. Ok? Vamos lá, o Douglas está falando, professor, conte conosco, precisamos de representantes corretos comprometidos com o povo tocantinense. Muito obrigado, Douglas. Obrigado mesmo, coração. Ok, meninos. Lembra vocês então que a floresta amazônica no Tocantins, só para você se situar em relação a como ela pode ser abordada, onde se localiza a floresta amazônica no estado. O Gerson está falando que é no extremo norte do estado. O Marcinho está falando que é na divisa com o estado do Pará. A Júlia Sandra Diniz não está falando, só deu uma assinada. Meninos, aqui eu tenho o estado do Tocantins, ó. Aqui eu tenho o estado do Tocantins. Nessa região aqui, o estado que faz divisa é Maranhão. Aqui já vai ser o Piauí, nesse pedacinho aqui. Aqui já vai ser a Bahia. Goiás aqui embaixo, Mato Grosso aqui e Pará nessa região aqui, tá? Nessa região faz divisa o Pará. E daí, professor? O Pará é floresta amazônica. Então, quando se fala de floresta amazônica no Tocantins, é na divisa com o estado do Pará. No Vale do Araguaia, divisa do Pará e Bico do Papagaio. Professor, então, floresta amazônica está nessa região, tá? E essa floresta estacional? A floresta estacional é uma vegetação de porte florestal cujas folhas das árvores caem em determinada estação do ano. Em qual estação do ano, professor? Qual época do ano que as folhas caem? Na época de seca. Por que a folha da vegetação das árvores, do ipê, por exemplo, cai no período de seca? Ela cai no período de seca por um motivo. A vegetação do cerrado ela tem raízes profundas, então durante a longa seca ela capta a água do subsolo, chega a 20, 30 metros de profundidade, capta a água do subsolo para sobreviver, certo? Só que a floresta estacional são árvores um pouco maiores, que não tem raízes tão profundas. Então o que ela faz? Já que não consegue captar água do subsolo em intensidade para sobreviver, ela faz com que as folhas das árvores venham a cair, porque é principalmente através das folhas que a vegetação transpira, que ela perde água. Então vou fazer o que, professor? Vou promover queda das folhas. As árvores cujas folhas caem em determinada época do ano, em determinada estação do ano, é chamada de floresta estacional, porque em determinada estação do ano as folhas das árvores caem. A Rávila está falando aqui, preservar a pouca água que sobra. Exatamente. Como é através da folha que perde água, Rávila? Então cai a folha para ele não perder água e sobrar um pouco para sobreviver durante o longo período de seca. Topíssima você. Vamos lá, meninos. O João Paulo está falando Setúbal da Cruz. Professor, por que o Cerrado é chamado de caixa d'água do Brasil? Ele tem influência hídrica em todas as regiões do Brasil? Gente, isso já caiu em prova. Esse termo, caixa d'água do Brasil, já caiu em prova. E muita gente ficou se perguntando, o que é isso, professor? Olha só. Aqui, no Cerrado, nascem afluentes da Bacia Amazônica. No Cerrado, nasce o Rio São Francisco. Nasce os rios Tocantins e Araguaia, nasce o Rio Paraguai, nasce o Rio Paraná. Quer dizer, no Cerrado nasce grande parte dos rios brasileiros, dos mais importantes rios brasileiros. Por isso, o Cerrado é considerado a caixa d'água, porque é local de nascente de importantes rios. Entenderam aí? Essas aulas são de suma importância para quem não conhece o estado e vem prestar concurso aqui no Tocantins, concurso e vestibulares. Eliana Jor, deve ser de jornalista, boa noite, seja bem-vinda. Patrícia Daniela, seja bem-vinda. Quem ainda não está seguindo no Instagram, por favor, siga. Ok? Ficou tranquilo aí porque qual a importância, caixa d'água, que é a região do Cerrado. Agora vamos a algumas características do Cerrado. Rafael Miranda, grande Gel, passando para dar um alô, forte abraço. Rapaz, eu vou fazer minhas lives com isso aqui agora, que vocês estão circulando demais. Dá uma olhadinha aí, ó. Para quem não sabe ainda, deixa eu fazer porque está no período eleitoral e eu posso pedir agora. Estou candidato à reeleição de deputado estadual. Se você não tem compromisso com deputado estadual, por favor, pesquisa ao meu respeito. E se for merecedor do seu apoio, do seu voto, multiplica com a família e com os amigos. Ok?
20, 0, 20. Todo mundo tem um zero no meio. Então você pega o ano de 2020 e coloca um zero no meio. 20, 0, 20. Voltemos à aula. Meninos, falando aí em relação à floresta amazônica, floresta estacional, ao cerrado, eu quero saber agora as características da vegetação do cerrado que cai na prova. Parreira Music, obrigado, muito obrigado. Característica: vegetação herbácea, arbustiva e arbórea. Professor, o que isso quer dizer? Vegetação herbácea. Meninos, vegetação herbácea é mato, gramínea, grama, tudo isso é vegetação herbácea. Aquilo que não é árvore é vegetação herbácea aqui no Cerrado. Herbácea, tá falando aqui, coloca nos fixados o número, né? Vou tirar meu número de WhatsApp, colocar nos fixados para vocês. É uma boa mesmo, ó. Mas Julian Campo, professor, você é educado até para pedir voto. Muito top. Júlia Minhas Campos, muito obrigado. Mas deixa eu fixar aqui só para vocês mandarem um WhatsApp. Tá o número aí fixado. Desafixar. Deixa eu colocar outro aqui, ó, para vocês mandarem um WhatsApp e receber o material apostilado gratuito, tá? Para quem ainda não tem, 7576. Opa! Agora eu vou fixar. Pronto. Quer receber a apostila gratuita? Tá aí o número de WhatsApp e esse 20020 é o número de campanha. Pois é, né? Já tenho compromisso. Bom demais, Adeilson. Meninos, vegetação herbácea, arbustiva e arbórea. Herbácea é vegetação de gramínea. Arbustiva são árvores com até 6 metros de altura. Arbórea são árvores com até 10 metros de altura. Professor, no Cerrado, eu tenho árvores que superam 10 metros? Tem algumas espécies que vão a 12, tem outras espécies que vão a 14 metros de altura. A vegetação do Cerrado tem essa característica. Professor, agora, o que cai na prova sobre a vegetação do Cerrado que deixa a gente na dúvida? Que o Cerrado tem raízes profundas. Denis Alves está falando, professor, tentei baixar essa apostila. Denis, tenta pelo computador, às vezes dá erro pelo celular. Se você tentar pelo computador, eu acho que você vai conseguir, tá? Ok, meninos? Em relação à vegetação do Cerrado, caule torto, casca grossa, folha áspera é raiz profunda. Caule torto, casca grossa, folha áspera, raiz profunda. A Rávila está falando aqui, acho que Campo Limpo fica mais próximo de divisa do Maranhão e Piauí. A Rávila está falando de Campo Limpo, por quê, professor? Porque o Cerrado ele tem algumas subdivisões. As subdivisões que mais caem na prova, são Campo Limpo. O que é Campo Limpo, professor? Campo Limpo é quando você tem área limpa. Campo Limpo é quando predomina a vegetação herbácea. Campo Limpo é quando você não tem árvore, só gramínea. Professor, então Campo Limpo tem presente onde? Campo Limpo tem presença principalmente na região do Jalapão. Quando a Rávila, acho que a Rávila estava falando isso, né? Acho que Campo Limpo fica mais próximo das divisas do Maranhão e Piauí, porque a divisa do Maranhão e Piauí envolve a região de Jalapão. Ali eu tenho, no Jalapão, forte presença de Campo Limpo. É uma área onde só tem mato e normalmente não tem árvores. Isso é, nariz fica coçando, isso é Campo Limpo. Professor, e o que é Campo Sujo? Subdivisões do Cerrado, viu? E qual é a subdivisão do Cerrado chamada Campo Sujo? Campo Sujo é quando você tem vegetação herbácea, que é esse mato, que não são árvores, e você tem vegetação arbustiva. O que é vegetação arbustiva, professor? Vegetação arbustiva é quando você tem árvores com até 6 metros de altura. Então, quando eu falo de Campo Limpo, é só mato. Quando eu falo de Campo Sujo, é vegetação herbácea, o mato e as árvores menores. Professor, e quando eu falo de Cerrado, stricto sensu, isso caiu na prova. Stricto sensu, Cerrado stricto sensu, é quando você tem os 3 estratos do Cerrado. A vegetação herbácea, que é o mato, a vegetação arbustiva, que são as árvores menores, e a vegetação arbórea, que são as árvores maiores. Então, herbácea, arbustiva e arbórea, Cerrado stricto sensu, também chamado de Cerrado sentido restrito. Olha só, vou relembrar vocês. Campo Limpo, só mato. Campo Sujo, mato e árvores pequenas. Cerrado stricto sensu, mato, árvores pequenas e árvores maiores. Compreenderam aí?
o que é stricto sensu, ou sentido restrito, chamado. A Rávila tenta associar sempre com a seca. As associações, Rávila, facilita demais, ajuda demais a gente a memorizar, a lembrar para o momento de prova. Muito bom, continue fazendo. A Laiane está falando, no Jalapão, se precisar de 2 árvores para tentar atar uma rede, a gente dorme no chão. Exatamente, Laiane, exatamente pelo fato de ter predominância de campo limpo lá, de não ter a presença de árvores. Perfeita associação, perfeito. Ok, meninos, já entendi características do cerrado: vegetação herbácea, arbustiva e arbórea, caule torto, casca grossa, folha áspera, raiz profunda. Olha um detalhe, solo ácido e de baixa fertilidade. Professor, como é que você faz para corrigir a acidez do solo do cerrado? Que isso é mencionado na prova. Meninos, para corrigir a acidez se faz a calagem. O que é calagem, professor? É a mesma coisa que calcarização. Professor, o que é calcarização, calagem? O principal produto mineral extraído do subsolo é calcário. Então você pega o calcário, tritura ele, transforma em pó e mistura com a terra. Mistura com a terra, vai corrigir naturalmente vai corrigir o pH do solo. O solo vai ficar, então, propício ao desenvolvimento da agricultura. Meu amigo professor Delei, seja bem-vindo, Delei, sempre muito bem-vindo. A Laiane está falando uso de calcário. Perfeito, Laiane. Professor, e se o solo é de baixa fertilidade? Bom, se ele é de baixa fertilidade, você vai lá e aduba o solo e resolve o problema. Silândia Torres, fisioterapeuta, boa noite. Lucas Vieira, boa noite. Sejam bem-vindos. Quem não está seguindo ainda no Instagram, por favor, siga. Meninos, tá, comentei um pouco sobre o cerrado? Maravilha. Professor, eu posso afirmar agora, em relação ao outro assunto da geografia e história do Tocantins, eu vou colocar umas datas aqui, mencionar umas datas, vocês vão me dizer a importância ou o que significa cada uma dessas datas. Ok, Lucas Vieira? Boa noite. Agora, antes de vocês me dizerem isso aí, eu quero saber de vocês, aliás, antes não, deixa eu pontuar logo as datas, né? Em que data ocorreu a criação do Tocantins? Responde aí para mim. Em que data ocorreu, dia, mês e ano, criação do Tocantins? Quero ver quem vai responder primeiro. CTDE Estudos. Professor, lembrei do senhor falando que, sabendo alguns bizus da Banco Copés, da UFT, depois faz uma live dando dica do pessoal do vestibular. Tá, pode deixar que eu vou fazer isso. Ok. Meninos, 5 de outubro de 88, criação do Tocantins. 1º de janeiro de 89, instalação do Tocantins. Professor, qual a diferença de criação e instalação, meu amigo Delei? Qual a diferença entre criação e instalação? Criação é só na lei. Foi aprovada a criação do Estado do Tocantins na Constituição de 88. Só que entre o momento que foi criado em 5 de outubro de 88 e o momento de sua instalação em 1º de janeiro de 89, nesse intervalo de tempo, o norte goiano continuava sendo governado por Goiás. Ok? Então tá aí a diferença. Criação é na lei, instalação é na realidade. Isso, Rávila, valeu demais. Janaína, 5 de outubro de 88, perfeito. Psicologiane, 5 de outubro. Janes, 5 de outubro de 88, muito bacana. Bom, meninos, já falei da criação, já falei da instalação e eu quero saber agora, questão de prova de concurso. Em que data se comemora a autonomia do Tocantins? Responde aí para mim. Em que data se comemora a autonomia do Tocantins? E qual personalidade política está diretamente associada a essa data, Ceicinha? Fran, diz aí para mim. A Psicologiane está falando instalação do Tocantins, 1º de fevereiro de 89. Não, foi 1º de janeiro de 89, viu? Corrija aí. Vamos, quero saber de vocês. 18 de março, a Laura Freire está falando aqui. Meninos, 18 de março se comemora a autonomia do Tocantins. Professor, por que autonomia? Porque em 18 de março de 1809, Joaquim Teutônio Segurado convenceu Dom João VI e nessa data, 18 de março de 1809, o rei de Portugal, Dom João VI, que estava vivendo no Brasil na época, veio fugindo de Napoleão, da guerra, né? Dom João VI assinou o alvará de criação da comarca do Norte. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que Goiás foi dividido em duas partes. Aqui, ó, Goiás está dividido em duas.
eu tenho a parte sul com o nome de Goiás, a parte norte que é a comarca do norte, comarca do sul. Professor, você quer dizer que isso aconteceu lá em 1809, através de Teutônio Segurado, junto ao rei de Portugal, Dom João VI, ocorreu. Professor, se Tocantins, hipoteticamente, foi criado naquela época, por que necessitou criar novamente em 5 de outubro de 88? Meninos, porque a comarca do norte, a divisão de Goiás em duas comarcas, norte e sul, ela permaneceu por aproximadamente 15 anos. No início, na primeira metade da década de 20, 1823, 1824, a comarca do norte deixa de existir, voltando a ser uma só província, província de Goiás. Professor, então ficou 15 anos aproximadamente independente, depois volta a pertencer a Goiás, e de lá para cá a luta se intensifica desde 1800 e bolinha, 1820 e poucos, certo? 1824, a luta se intensifica até chegar nos dias atuais. Quer dizer, até chegar em 88, na Constituição de 5 de outubro de 88, e promover a partir dali a criação do Tocantins. Lembrando que em 5 de outubro de 88 não foi criado apenas o Tocantins, não. Foram criados 3 estados. 3. Tocantins, Roraima e Amapá. 3 estados foram criados na Constituição de 88. Mari Salles, seja bem-vinda. Se não está seguindo, por favor, siga o Instagram. Leusimar Avelino, boa noite. Seja bem-vinda. Ok, meninos? Professor... Tá, já sei que 5 de outubro foi criação, já sei que 18 de março foi autonomia do Tocantins, faz referência a um dos primeiros marcos na luta pela criação do nosso estado, que 1º de janeiro de 89 foi a instalação do Tocantins. E eu quero saber, 20 de maio, o que comemora nessa data? 20 de maio, 20 de maio. 20 de maio é aniversário de Palmas, é a data que iniciou a construção da cidade, em 20 de maio de 1989. 20 de maio de 89 inicia a construção de Palmas e por isso nessa data se comemora o aniversário da nossa capital, 20 de maio, ok? Professor, quando Palmas começou a ser construída, a área que hoje é Palmas pertencia ao município de Porto Nacional. Quando começou a ser construída, pertencia ao município de Porto. O distrito de Taquarussu se chamava Taquarussu do Porto e pertencia a Porto também. Só que presta atenção nessas datas que eu vou mencionar para vocês agora, tá? 20 de maio de 89 começa a construir Palmas, no meio do nada. 1º de junho, tá percebendo aí que foi 10, 11 dias depois, 1º de junho de 89, Taquarussu é emancipado de Porto Nacional. Taquarussu se torna uma cidade independente em 1º de junho de 1989. Professor, aí a Palmas estava sendo construída em Porto, só que com a independência de Taquarussu, a área de construção de Palmas ficou pertencente ao município de Taquarussu. Exatamente isso. Professor, então Taquarussu já foi cidade? Foi. Hoje Taquarussu é distrito de Palmas. Professor, e como é que ocorreu essa brincadeira de Taquarussu já ter sido cidade e não ser mais cidade? Me explica isso aí. Meninos, Taquarussu ficou cidade de 1º de janeiro de 89 até 1º de janeiro de 90. Ficou aproximadamente 7 meses como cidade. Professor, o que aconteceu? Bom, Siqueira Campos, na época, convenceu Fenelon Barbosa, prefeito de Taquarussu, a fazer a inversão. Como assim, professor, inversão? Imagine que aqui eu tenho... Dá para ver nada aí não, né? Pronto, vou colocar assim. Imagine que aqui eu tenho Palmas construída e aqui eu tenho Taquarussu. Só que Palmas está dentro de Taquarussu, ok? Palmas começou a ser construída dentro de Taquarussu. Inicialmente dentro de Porto, Taquarussu pertencia a Porto. Quando Taquarussu se torna independente, Taquarussu passa a pertencer, aliás, passa a ser uma cidade independente e Palmas passa a pertencer a Taquarussu, certo? Professor, o que aconteceu? Siqueira Campos fez o quê? Siqueira Campos simplesmente convenceu o prefeito de Taquarussu a fazer com que o município que correspondia a Taquarussu mudasse de nome. O nome do município agora não é mais Taquarussu, agora passa a ser Palmas. E a sede da prefeitura deixou de ser em cima da serra e passou a ser próximo ao rio Tocantins. Professor, então inverteu. Palmas surgiu como um povoadinho sendo construído, depois virou distrito de Taquarussu. Exato.
Palmas era distrito, Taquarçu município. O que aconteceu agora? Palmas passou a ser a sede do município e Taquarçu passou a ser apenas um distrito. Entenderam? Inverteu. O município passou a ser Palmas, o distrito passou a ser Taquarçu. Compreendeu aí o que aconteceu em relação à nossa capital? Em relação a essa história de importância de Taquarçu para a nossa capital? O Nil está falando, professor Jungel, sou um admirador do seu trabalho na Assembleia Legislativa, tirando você, todos os deputados que estão concorrendo à eleição não merecem ser reeleitos. Rapaz, eu não vou dizer pelos outros, mas eu agradeço a referência. Obrigado, viu? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Ok, meninos. Ficou compreendido aí? Essa brincadeira, essa inversão de Taquarçu passar a pertencer a Palmas, o nome do município deixou de ser Taquarçu, passou a ser Palmas. Palmas era distrito, vira município, Taquarçu era município, virou distrito. Entenderam? Palmas tem 3 distritos na realidade. Taquarçu, Taquaralto e Buritirana. São os 3 distritos que pertencem hoje ao município de Palmas. Pamela, ok, Iramilhomem. Ô Lennon, melhor professor e deputado, obrigado pela deferência. Vieira de Souza, Lucas Vieira de Souza, professor, qual foi a primeira cidade criada no estado? A cidade mais antiga do Tocantins é Natividade, viu, Lucas? Mais antiga do Tocantins surgiu antes do Tocantins existir, na realidade. Ainda fruto do ciclo da mineração do ouro, ok? Meninos, quem não está seguindo, segue no Instagram, por favor. Dá uma seguidinha aí, dá uma moralzinha pra gente. Porque termina a aula e eu vejo um aluno só que segue. Não, gente, dá uma moral pra gente aí, pelo amor de Deus. Segue aí. Meninos, agora eu vou fazer um comentário com vocês, tá? Obrigado, viu, Wesley? Wesley Bianca Reis, boa noite. Meninos, fazer um comentário com vocês agora, tá? Na política, eu me deparo com muita gente o tempo todo querendo... Obrigado, Sandra. Querendo contrato. Isso é atraso de vida. Coloca na sua cabeça, contrato é atraso de vida. Contrato é atraso de vida. Professor, mas eu preciso de emprego, estou precisando tanto. Gente, então pega o setor privado. Professor, mas o setor privado eu tenho que trabalhar. Sim, é normal, você trabalha para receber. É assim que funciona, certo? Mas o ideal é que você se dedique, aproveite seu tempo para se dedicar e passar nos concursos que estão por vir. Aí sua vida vai mudar de verdade. Então tira da sua mente essa historinha de contrato e começa a pensar em concurso. Esse vai mudar a sua vida de verdade. Lá em casa, volto a afirmar, somos 7 filhos, 7 lá de Monte do Carmo, que cresceram em Porto Nacional, filhos de professores que não tinham formação superior. Os 7 fizeram faculdade, os 7 universidades federais, 6 moram em Palmas e os 6 são concursados. A nossa vida mudou. Mudou da água para o vinho em função da dedicação aos estudos e, é claro, aos concursos públicos. Ítala Nayane, seja bem-vinda. Quem não está seguindo, segue aí no Instagram, por favor. Vai seguindo agora. Sandra Araújo, estou no IBGE, concurso e contrato. Muito bom. Concurso é a melhor coisa que tem. Obrigado, Mari. Marina Melo, boa noite. Professor, qual foi... Ok, acho que já respondi aqui. Ok, meninos, vamos finalizar então a nossa aula falando o seguinte: a DEA tem novidades sobre o concurso da SEDUC. Essa semana é para sair a informação da empresa, né? Não sei se já saiu da empresa, e a prova deve ocorrer após a eleição, a prova do concurso da SEDUC. Amanda Cruz, boa noite. Joana Inês Santana, professora Joana, segue a professora Joana. Joana Inês Santana, porque ela dá aula de graça. Segue a Joana. Joana, se vira agora para fazer essa aula de graça. Ok? Meninos, já havia dito em outras oportunidades para vocês, vou repetir agora. Uma frase que me chamou muita atenção, quando se pergunta aos nossos alunos o seguinte: você quer ser sábio no meio de ignorantes ou você quer ser ignorante no meio de sábios? O que você prefere para a sua vida? Responde aí para mim. Você quer ser sábio no meio de ignorantes ou você quer ser ignorante no meio de sábios? Pamela, acho que fiz concurso depois da eleição. Não, Pamela, esse aí vai sair sim. Fica tranquilo. Eu já estou com o Ministério Público em cima, tá? Fica tranquila. Agora, meninos, o ideal é que você seja ignorante no meio de sábios.
Por quê, professor? Diga-me com quem andas que lhe direi quem é. Se você é ignorante, mas só anda com sábio, você vira sábio. Você tem muito a aprender. Se você é sábio, mas só anda com ignorantes, você não vai aprender nada. Pelo contrário, você acaba se tornando um ignorante. Então, se você quer crescer na vida, é só você se aproximar de pessoas como você, que querem e acreditam que é possível mudar de vida através dos estudos. Se você se aproxima de pessoas que têm esse pensamento, você vai com esse foco e você vai mudar de vida. Pode acreditar. O Marcos Danilo está falando, que dia vamos nos encontrar para jogarmos conto na calçada da Erijoca, em frente à casa da Dona Sebastiana. Boas lembranças. Caramba, Marcos. Caramba, você foi lá atrás, hein? Muito bom você aqui. Bacana mesmo, obrigado. Vamos dar um jeito de encontrar. A Nilda está falando, professor, semana que vem estamos juntos, cotando o trecho. Obrigado, viu, Nilda? Vamos então, meninos. Professor, vi você aqui em Gurupi na greve dos professores. Mari, eu estive aí na greve dos professores, cheguei por acaso, não sabia que estava tendo um momento de grevista, né? Infelizmente, fui para tentar conversar com os professores, mas infelizmente o sindicato não deixou que eu tivesse acesso ou que eu conversasse com vocês. O porquê eu não sei dizer. Talvez a questão política é complicada, viu? Talvez porque o presidente do sindicato é candidato e eles não queriam que eu conversasse com os professores, mas eu estava ali naquele momento exatamente com o objetivo de ajudá-los e tentar intermediar e fortalecer o movimento para que nós tivéssemos uma solução proveitosa. Ok, meninos, vamos fechando por aqui? Muito obrigado. Se não está seguindo, por favor, siga aí no Instagram. Segue. Quero todos vocês seguindo no Instagram e só vai passar quem estiver seguindo. E toda terça-feira, às 22 horas, temos aula ao vivo aqui pelo Instagram, ok? O Newton, nós estamos fazendo campanha para não reeleição dos deputados que votaram contra a população tocantinense. Meu amigo, pode ter certeza que o meu voto não foi contra, não tenha dúvida disso. Clis, obrigado, 20020 para vocês, saudações 20020. Dia 2 de outubro é o dia do meu aniversário, viu? Dia 2 de outubro, por coincidência, é o dia do meu aniversário. Não estou com minha identidade aqui, mas na próxima eu mostro. Então, já sabe, eu quero presente na urna. Dia do meu aniversário, manda meu presente. Eu quero chuva de presente ali na urna. Então, movimento com a família e com os amigos. Agradeço muito. Aí ele está falando, essa carinha de cansado demonstra que está puxada a sua rotina, mas a propósito vale a pena, professor. Obrigado, você é excepcional. Rapaz, eu estou muito cansado mesmo, meu Deus do céu. E eu estou saindo 7 horas da manhã, eu tenho que estar lá em Presidente Kennedy. Acho que vamos sair daqui às 4 da manhã. Então, meninos, beijos para vocês. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula ao vivo, na terça-feira que vem, às 22 horas. Manda um WhatsApp nesse número que está aí para vocês receberem material gratuito, tá? Anilda, meu voto você já tem, prof, sabe disso. Seu nome vai onde eu vou. Muito obrigado, Nilda. Beijo no coração. Fiquem todos com Deus. Até a nossa próxima live ao vivo. E terça-feira que vem, todo mundo seguindo aí. Coloca para marcar sinetinho para quando entrar na live vocês receberem o aviso. Tchau, obrigado. Fiquem com Deus. 20020. Gisele Pereira, não voltei para prefeito porque estava na maternidade, mas deputado vai, obrigado. Rogério, boa noite, professor, muito obrigado pela aula, parabéns pelo empenho, obrigado, viu? Fiquem com Deus, vou ter que sair agora para ver se descansa um pouquinho, dorme que 4 horas estamos de pé aí, seguindo a estrada. Beijos, fiquem com Deus.